pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Loures e hoje nós estamos em mais um Como que Você Viu. E hoje, a pedido do inscrito Jussier, nós vamos falar sobre papéis utilizados para publicação de histórias em quadrinhos. Então, roda a vinheta! Bem pessoal, continuando aqui o vídeo, então hoje nós vamos falar sobre papéis em que são usados para publicar quadrinhos. E hoje o vídeo é focado para pessoas que fazem quadrinhos independentes, existem três tipos de papéis que são mais usados para fazer quadrinhos independentes. Esses três tipos de papéis que são os mais usados para fazer esse tipo de quadrinhos, que eu vou falar deles aqui hoje. É óbvio que tem mais papéis, mas eles não são tão usados assim e também são mais caros. Então vamos começar com esses três tipos primeiro, falando aqui sobre os papéis que são mais usados. O primeiro tipo de papel é o papel jornal. Olha só para você ver o papel jornal. A gente encontra eles muitos nos gibis da Turma da Mônica. Olha, no gibi também da Turma da Mônica Jovem, mas na fase antiga, não na fase atual, a gente vê também o papel jornal ele sendo usado. E também é um papel usado muito em mangás. Olha aqui, por exemplo, no mangá da Alita, o que é usado é o papel jornal, também aqui no mangá da Alita. E qual que são as vantagens do papel jornal? A vantagem do papel jornal, primeiramente, é que ele é um papel que se encaixa muito bem nas publicações que tem as cores chapadas, como você está vendo aqui na revistinha da Turma da Mônica, do Chico Bento. As cores chapadas são essas cores aqui, mas só que sem luz e sem adição de sombra, simplesmente só a cor de forma mais sólida. Então ele se encaixa muito bem nesse estilo e ele se encaixa muito bem também no estilo preto e branco, como a gente vê aqui na Alita. A outra vantagem do papel jornal é que ele é um papel mais barato. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma HQ grande, como por exemplo esse mangá aqui da Alita, que parece mais ser do tamanho de uma bíblia, é muito mais vantajoso você usar o papel jornal do que qualquer outro tipo de papel. Por que é mais vantajoso usar o papel jornal? Porque ele é mais barato, então sai mais em conta. Então, se você tem uma publicação bem grandiosa, o que acontece é que vai ficar mais em conta para você. Qual que é o revés do papel jornal? O revés do papel jornal é que ele é mais fácil de rasgar e ele, repara para você ver, ele meio que vai perdendo a cor, vai ficando amarelada com o tempo. E ele passa uma impressão também de uma HQ ser mais barata. Então, se você fazer uma HQ com papel jornal, você vai ter que vender ela num preço mais acessível, como por exemplo essa daqui do Chico Bento, que é R$5. Se for vender mais caro, é só no caso da Alita, aqui, que é gigantesco. Então esse é o primeiro papel. Qual que eu recomendo usar o papel jornal? Em publicações em preto e branco, em publicações de cores chapadas, ou então se a sua publicação tiver muitas páginas e você não tiver tantas condições assim de fazer com outro tipo de papel. O segundo papel que eu quero mostrar para vocês é o offset, ou então o papel chamado sulfite. Esse papel offset também é um papel muito legal. Eu acho legal no papel offset é que ele destaca bem o preto, o branco e o cinza. O papel jornal ele também é utilizado bem para preto e branco, mas o offset, o preto e branco, ele fica melhor ainda, ele fica mais bacana, fica mais bem utilizado. É um papel que eu gosto muito. Também é utilizado para HQ colorida, como a gente vê aqui no Quarto Mundo da DC. A gente vê o papel offset sendo usado também. Repara para você ver que aqui no Quarto Mundo é estilo de cor chapada também. Não é aquela cor cheia de detalhes e tudo mais, e é a cor que combina mais com o offset. Então, o que eu recomendo para o offset é o preto e branco, o famoso PB, e também recomendo as cores chapadas também para o offset, que fica bacana pra caramba. E eu gosto da publicação de offset, viu, gente? Um dia eu vou publicar eu gosto da folha de offset. Um dia eu vou publicar uma HQ minha em offset. O outro tipo de papel que tem é o seguinte, é
o papel crochê, não podia deixar de falar dos Supermanos. E o Supermanos ele é feito em papel crochê, que é um papel mais resistente e é um papel muito próximo ao papel de revista também. Então, qual que é a questão do papel crochê? É que ele é muito bom para revistas coloridas e ele tem um brilho em si. Eu acho que ele traz uma vida melhor para a HQ e ele é muito bom para ser usado também quando a HQ ela tem efeitos. O Supermanos eu escolhi fazer em cor chapada, mas o Supermanos também uma das coisas que foi mais elogiadas na HQ dos Supermanos que eu fiz foi justamente as cores. Mas por que as cores foram elogiadas apesar de ser chapado? Foi por conta do papel. O papel crochê ele trouxe uma vida para a HQ dos Supermanos que foi muito elogiado essa questão da pintura em si porque traz essa vida. Então eu gosto muito do papel crochê também. Ele é um papel que valoriza as cores, é ótimo para HQ colorida e ele é mais resistente também e dá uma espécie também para a sua HQ de maior valor, ou seja, você pode cobrar mais porque está utilizando o papel crochê. E aí esses são os 3 tipos de papéis utilizados. Rafa, qual que eu devo utilizar na minha revistinha? Simples, você deve utilizar na sua revistinha aquele que primeiro tem o maior custo-benefício para vocês. Os papéis eles não são ruins, eles são papéis bacanas, mas você deve saber utilizar aqueles que têm o maior custo-benefício para você no momento. A segunda questão que você tem que ver para qual papel escolher é o quanto também os seus o seu público consegue gastar. Não adianta você pensar só, nossa, vou fazer uma revistinha com o papel mais top que tem. Mas aí tem a pergunta, seu público consegue arcar com aquele papel? A sua HQ vai ficar muito cara para arcar com esse papel? E também depende da sua publicação. Por exemplo, vamos pegar aqui o Mangá da Alita. O Mangá da Alita é gigantesco. Então faz sentido ter o papel jornal aqui, que fica mais em custo. O custo fica melhor para fazer quando é um HQ desse tamanho aqui. Então, o que se pode fazer? Vai depender também de como vai ser a sua publicação. E agora eu vou falar, olha que arte bonita essa daqui. Agora eu vou falar sobre a questão das capas. Quais que são os estilos de capas que são usados? O primeiro estilo de capa que é usado é a capa crochê. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, gente. Não utilizem capas em offset, porque geralmente dá uma ideia de fanzine. Capa é sempre de crochê para cima. Aqui a gente tem a capa do Supermanos, que é crochê também, mas só que é um crochê mais grosso, uma gramatura mais grossa que o miolo. Então, o primeiro tipo de capa é crochê. O segundo tipo de capa, que é uma capa também muito utilizada, é a capa cartão. Olha aqui a revistinha do Shazam, para você ver como é que é a capa cartão. Antigamente, a Panini estava utilizando esse papel aqui para fazer a capa e ela trocou para a capa cartão. Qual que é a vantagem da capa cartão? É que ela protege mais o miolo e também ela tem uma maior resistência. Igual, por exemplo, a capa em outras publicações, geralmente ela começa a desgastar, tá vendo? Aqui. A capa cartão, ela demora mais para desgastar e ela é muito utilizada em HQs também, por exemplo. Aqui na Miss Marvel, você vê também a capa cartão sendo utilizada. Você vê aqui também no Quarto Mundo do Jack Kirby, ótima revistinha também, a capa cartão sendo utilizada. Então é uma capa bem utilizada e é uma capa mais cara, mas que vale a pena dependendo da publicação. E a gente tem o último tipo de capa, que eu vou trazer aqui para vocês, o devocional da Turma da Mônica, que é a capa dura. Essa capa dura aqui é a capa... Olha só o terremoto acontecendo. A capa dura aqui é a capa mais cara que tem. E ela é uma capa que, óbvio, ela é mais resistente. Olha aqui para você ver. E também ela é mais cara para se fazer. E automaticamente ela deixa a HQ com uma cara mais de luxo.
Então essa é uma HQ, essa é uma capa que deixa a HQ com uma cara mais de luxo e obviamente a HQ fica mais cara. Rafa, qual que eu devo usar para minha HQ simples? Aqui primeiro vai ter mais custo-benefício para você. Você tem que ter ciência daquilo que você aguenta gastar e também de quanto o seu público vai aguentar gastar. Tanto se você for fazer financiamento social, no sentido de cartaz ou vaquinha ou outra coisa, ou até mesmo quando tiver pronto seu público publicar, ou seu público publicar, ótimo, seu público for comprar. Não adianta, por exemplo, seu público aguenta gastar, por um exemplo, no máximo um encadernado, ou no máximo uma HQ assim, e você ir lá querer apresentar uma capa dura para o seu público. Aí não tem sentido. Geralmente HQs com capa dura ficam mais caros. Você encontra HQ com capa dura de 40, 50, até mesmo 80 reais. Seu público aguenta gastar isso? É uma coisa que você tem que pensar muito bem quando você vai fazer essa capa. E a capa cartão, eu vejo que é uma capa cartão, não, uma capa dura, ela é para HQs mais clássicas e para HQs também de luxo. Então a capa cartão eu recomendaria você utilizar caso você publicasse várias HQs suas de várias histórias e depois você fizesse um compilado e falasse assim, olha gente, agora é edição especial, capa dura, entendeu? Do que já fazer de primeira uma capa dura e também para uma história boa. O problema que hoje a gente vive não é o caso do Devocional Turma da Mônica 2, mas a gente vive uma banalização da capa dura, que o pessoal pega, publica qualquer história em capa dura e muitas vezes a história nem vale o custo-benefício da capa dura, que não é o caso dessa HQ aqui. Então, repara que eu estou sempre falando essas duas coisas, qual que é o melhor custo-benefício. E tem também a questão da laminação da capa, que geralmente é utilizada a laminação fosca e a laminação brilho. Ou então, igual, sumiu aqui a HQ do Lenda de Boia que eu ia usar, eu não tô achando. Ah, achei. Aqui, olha que bonita essa capa fosca da Lenda de Boia, igual a capa aqui da Miss Marvel, que também é fosca. A capa dos Supermanos já é brilho. Já é brilho. Qual que é a melhor para te utilizar? A que for o melhor custo-benefício para você também. E tem aqui no Devocional Turma da Mônica, não tá dando para ver, mas o Devocional Turma da Mônica é verniz local. Então os personagens eles são vernizados, mas aqui atrás é fosco. Esse estilo aqui é mais caro de fazer, entendeu? E aí você tem que ir naquele princípio, quanto que você aguenta gastar ou quanto o seu público aguenta gastar. Isso é uma coisa que vai definir muita coisa da sua história em quadrinhos. Então, esse é o meu vídeo sobre os papéis utilizados e as capas utilizadas para fazer histórias em quadrinhos. Espero que tenha adicionado alguma coisa bacana para vocês. Tem um princípio muito bacana, que é o princípio de quanto você aguenta gastar e quanto seu público aguenta gastar. E é uma coisa que eu vou falar nos próximos vídeos, que é sobre planejamento de história em quadrinhos, como planejar para você fazer sua história em quadrinhos. E uma das coisas que vai te dar uma dica bacana de como descobrir seu preço é isso, quanto que você aguenta gastar, quanto seu público aguenta gastar, entendeu? Curta o vídeo dos nossos canais, assista os outros vídeos também, deixe seu joinha e até a próxima, pessoal. Vai lá no Amigo Jesus também, curte o Amigo Jesus, que é a minha página de tirinhas, e Deus abençoe vocês. Até a próxima!